Fala rapaziada do MMA, tô aqui pra fazer aquele review. Agora sim, toda vez eu erro review, preview, porque eu faço os dois vídeos, mas dessa vez é review pós UFC 327 Prochazka versus Ulberg, onde Carlos Ulberg se tornou oficialmente o campeão peso meio pesado. Cinturão que estava vago aí, porque Alex Poatan vagou o cinturão. Então, abriu esse caminho para Ulberg e Prochazka duelarem por esse cinturão. Vamos começar então. Vou começar da primeira luta e vou até a luta do cinturão, que foi Prochazka e Ulberg. E a primeira luta da noite foi Charles Reddick versus Francisco Prado. Uma luta que, enfim, eu esperava já a vitória do Charles Reddick. Para quem viu o preview, já via que eu contava com essa vitória. Foi uma vitória bem dominante. Foi um 30-26, porque o Francisco Prado teve um ponto deduzido. Então, foi em 30-26, né? O Charles Reddick ganhou os 3 rounds, ou seja, 30-27, mas com menos um, 30-26. Então, 4 pontos de diferença para Charles Reddick em cima de Francisco Prado. A luta foi bem legal. O Francisco Prado começou mostrando bastante eficiência em pé, e o Charles Reddick logo botou a luta para baixo e depois conseguiu equilibrar mais em pé, enfim. Luta boa, vitória esperada. E eu acho que é isso. Eu acho que ele talvez pegue. O Charles Reddick talvez pegue um ranqueado agora. Enfim, não sei. E eu acho que o Francisco Prado vai ser demitido do UFC, infelizmente. São 6 lutas com 5 derrotas e apenas uma vitória. Beleza? Partindo então agora para a próxima luta, a vitória do nosso Vicente Luque, zebra da noite. Vicente Luque ganhou de Kevin Gastelum a sua subida para a categoria dos pesos médios. Fiquei bem feliz com essa vitória, apesar de ter apostado no Kevin Gastelum e ter botado meu dinheiro no Kevin Gastelum. Eu fiquei feliz com a vitória do Vicente, porque é um cara brasileiro, um cara bem gente boa. Tive a oportunidade de ver ele lutar aqui pessoalmente no UFC Rio contra o Yoel Alves, ainda na categoria de baixo. E hoje ele fez sua estreia na 84 quilos. Cara, estreou da melhor maneira possível, uma finalização à la Vicente Luque, um Darcy Choke, logo no primeiro round. Acertou uma mão, Kelvin Gaston caiu, e aí entrou na casa dele, e já era, meu amigo. Vitória impactante de Vicente Luque para chegar com o pé na porta da categoria dos médios. Beleza? Vamos partindo para a próxima luta, que foi Chris Padilha versus Markel Medeiros. Essa luta, cara, que foi um empate majoritário, né? O Markel Medeiros teve uma dedução de ponto aí também, senão ele teria ganho. 2 juízes marcaram vitória do Markel Medeiros, enquanto um juiz marcou vitória do Markel do Chris Padilha. Vou deixar o scorecard aqui passando para vocês darem uma analisada. Mas foi isso, cara. O Chris Padilha foi salvo pela dedada no olho, mas eu já quero dizer que eu sou contra isso, né? Na verdade, não sou contra tirar o ponto. Eu sou contra o resultado, né, cara? Eu marquei minimamente 2 rounds pro Chris Padilha. Eu acredito que ele venceu minimamente 2 rounds, então era para ele ter ganhado de qualquer forma. 2 juízes marcaram a vitória do outro, enfim. Acabou com duas vitórias, 2 empates e uma vitória pro Chris Padilha. Então, quando tem 2 empates, o resultado é um empate majoritário. Para você que não sabe, quando rola empate, precisam apenas de 2 juízes marcar empate para já ser um empate. Quando é vitória, por exemplo, quando é um empate e 2 juízes marcam a vitória para outro cara, é uma vitória do cara. Se um juiz marca um empate, outro juiz marca a vitória de um e o outro marca a vitória do outro, é um empate também. Agora, se é uma vitória, por exemplo, um empate, 2 empates e uma vitória, prevalece o empate. Ele ficou meio confuso, mas acho que deu para entender. Luta foi bem bacana, bem legal. O Chris Padilha não bateu o piso, ficou a cerca de 1,5 kg acima do combinado. E eu achei que ele fosse nocaute, achei que ele fosse ganhar sem problemas, mas acabou nesse resultado aí estranhíssimo, que foi esse empate majoritário. Acho que não sei o que esperar pro Chris Padilha. Pelo menos uma coisa boa dessa luta ter sido empate é que nenhum dos dois perde a invencibilidade no UFC, já que ambos estavam
o Chris Padilha estava 4/0 e o Markel Medeiros estava 3/0. Então agora estão 3/0/1 e 4/0/1. Então foi ótimo para os dois esse empate, ninguém perde a invencibilidade aí, pode continuar invicto por muito tempo dentro do UFC. Tô tentando lembrar qual é a próxima luta, enquanto eu lembro disso, só fazendo uma disclaimer aí do cenário. Arrumei esse cenário, quis gravar sentado, então eu não tô gravando em pé para mostrar o pôster. E tá tudo bagunçado. Aqui é onde eu gravo o vídeo quando eu faço o uso do computador, quando eu uso a tela e gravo com a webcam. Agora eu tô gravando no meu celular. Isso aqui, cara, minha irmã bagunça tudo aqui, ela consegue mexer aqui, então ela bagunça tudo. Então esse aqui é o cantinho dela, o espacinho dela que ela mexe, enfim. Aqui é o computador, eu deixo o computador aqui onde eu uso, esse aqui é onde eu jogo, enfim, nem uso como computador. E esse aqui é o nosso cenário de alguns vídeos que vocês já devem ter visto por aí em algum lugar. Então vamos lá. Lembrei, acho que da próxima luta, que foi, acho que Matheus Gamrot versus Esteban Ribovics, cara, uma luta bem bacana aí também. Matheus ganhou o primeiro round, estava ganhando o segundo, quando conseguiu finalizar o Ribovics. Eu já sabia que o Gamrot ia ganhar, né? Eu tinha essa expectativa. A última luta do Gamrot foi contra o Charles aqui no Rio. Perdeu porque, cara, o Charles é um cara muito bom, um cara, porra, que é de outro nível, né? Um nível excepcional. E o Gamrot também é muito bom, mano. Muito bom mesmo, jiu-jitsu muito fino. E fiquei feliz com a vitória do Gamrot, é um cara gente boa, é um cara bem bacana, é um cara que eu gosto de ver lutar. E se manteve ali no top 10 da divisão dos pesos leves. Lutou contra um desranqueado perigosíssimo, que é o Esteban Ribovics. Ele não é ruim, mas não mostrou para o que veio nessa luta contra o Matheus Gamrot. Outra luta que foi terminada também por via rápida, uma finalização, foi Lupita Godinez versus Tatiana Suárez. Outra que eu também já esperava o resultado, que era a Tatiana Suárez. A Tatiana Suárez dominou muito bem. A Lupita Godinez começou muito bem o primeiro round. Ela impôs seu jogo, começou a... Porra, deu uns socos ali que eu achei que fosse parar a Tatiana Suárez, achei que fosse acabar a luta. Mas a Tatiana Suárez conseguiu voltar, conseguiu sair e voltou. O primeiro round ela ganhou, conseguiu reverter o primeiro round ainda, mesmo tendo tomado praticamente um knockdown, né? Foi um flashdown, enfim. E aí no segundo round, domínio total da Tatiana Suárez e finalização para cima da Lupita Godinez. Não tô perdendo muito tempo nessa análise aí dessas lutas, porque foram lutas rápidas, né, também, porque acabaram em via rápida. E também porque foram lutas que, enfim, a galera não se interessa tanto, mas não vou deixar de comentar sobre elas e não vou deixar também de fazer o parâmetro geral. Tô conseguindo fazer bem rápido, e isso que importa. Tatiana Suárez venceu bem, venceu muito bem, ela que saiu de uma disputa de cinturão há pouco tempo. Deve voltar, a categoria está um pouco embolada, mas deve voltar a ver cinturão daqui a pouco. E Matheus Gamrot, que não vai ver cinturão, muito provavelmente, quase 90% de chance, 99% de chance que ele não vai ver nenhuma chance por cinturão, mas fez uma luta boa e eu acredito que vão dar pelo menos um ranqueado na próxima rodada. Quem sabe Matheus Gamrot versus Renato Moicano, enfim, são da mesma academia, mas isso acabou de acontecer. Chris Duncan e Renato Moicano, ambos também são da América Top Team e não tem muito problema, né? Então, partindo para a próxima luta, deixa eu ver se eu me lembro. Acho que já foi Markel Medeiros, Charles Reddick, Gamrot, Tatiana Suárez. Faltam duas, se eu não me engano. Que são. Caramba, eu tô esquecendo quais foram as lutas, cara. Eu lembro que é Cub Swanson. Pitbull é uma delas. Aaron Pico e Pitbull. Cara, eu tô esquecendo qual é a outra. Tô esquecendo qual que é a outra. Enfim, vou comentar então de Aaron Pico versus Pitbull, porque tô me esquecendo da outra luta que foi. Enfim, vamos lá. Aaron Pico versus Pitbull. A idade demonstrou o vencedor dessa luta, né, cara? 10 anos de diferença. Por mais que o Pitbull tenha tido um prime muito melhor do que o Aaron Pico, a idade fez diferença nessa luta. Foi uma luta que quem tá no meu grupo VIP de apostas, eu botei que essa luta iria para decisão. Dois caras que estavam precisando dessa vitória. Um main event que poderia acontecer em qualquer evento da PFL, antigo Bellator, né? Dois caras que tiveram história na Bellator, mas que o UFC colocou de main event do card preliminar. Muito bacana a luta, cara.
É uma luta bem. Assim, o Aaron Pico foi bastante pra cima nos dois primeiros rounds e no terceiro, obviamente, ganhando, né? Fez mais um jogo de controle, ou seja, ele controlou bem mais no terceiro round, mas mesmo assim não deixou de ser uma luta empolgante, não deixou de ser uma luta bem legal de se assistir. E, cara, era um pico volta aí, né, da derrota que ele sofreu pro Leon Murphy, um nocaute avassalador que ele tomou do Leon Murphy. E o Pitbull vai para 1/2 no seu cartel no UFC. E vamos ver o que ele vai pegar aí. 39 anos, não tem muito mais para onde correr, não acho que não tem como chegar em cinturão. Cinturão era uma conversa que só existiria se ele tivesse ganhado todas as lutas que ele fez no UFC, mas como não é o caso, como ele perdeu mais do que ganhou, talvez seja esse porteiro de divisão, pegando desranqueados perigosos, enfim. Para Aaron Pico, um ranking na terça-feira, com certeza vai estar ranqueado, né? Venceu o Pitbull, deve estrear no ranking 13º, e a próxima rodada deve ser contra outro ranqueado também. A divisão já está bem cheia de lutas marcadas. Melk versus Arnold Allen, Zalal versus Aljamain Sterling, Brian Ortega saiu da divisão, Jean Silva deve pegar Yair Rodrigues, Evloev deve pegar Volkanovski, Leon Murphy não vai fazer de novo contra o Aaron Pico, porque não tem nem sentido. Mas ele com certeza vai pegar algum ranqueado. E algum ranqueado perigoso, porque não Kevin Valierros, talvez. Aaron Pico versus Kevin Valierros pode ser um confronto que aconteça, não duvido mesmo. Talvez para impulsionar alguém para lá, para cima do ranking. Mas vamos ver se é um dos próximos capítulos. Gostei bem mais de ver esse Aaron Pico do que eu vi na estreia dele contra o Leon Murphy. Beleza, vamos para a próxima luta, que é Cub Swanson versus Nate Landwehr. Cara, última luta do Cub Swanson, despedida dele, né? Eu botei também no meu grupo FIB de apostas que ele ganharia por TKO ou KO. E, cara, dito e feito. Última luta dele, tava muito, muito, muito empolgado. Não foi aquela última luta tipo assim, que o cara tava triste. A última luta dele, ele queria provar que ainda tinha gás, queria provar que ainda tinha lenha para queimar. E foi lá e fez. Ganhou bônus de $100 mil para casa. Não, mentira, minto, peço perdão. Ganhou o bônus de $25 mil por finalizar sua luta da maneira da via rápida. E eu não sei se ele ganhou o bônus de 100 mil de performance da noite. Imagino que talvez sim, mas não tenho como dizer. Ele que tem 11 bônus na sua carreira e pode ter adicionado o 12º. Vamos ver, eu não vi ainda, não saiu ainda os bônus. Tô gravando 1h30 da manhã. E é isso. O Cub Swanson se aposentou, uma lenda do esporte. Muito feliz de poder ter visto ele. E agora vai se tornar treinador. E fiquem de olho, porque ele vai ser treinador principal do Lehian Douglas, que é um brasileiro muito bom, que fez sua estreia há 2 semanas atrás no UFC Seattle. Fique de olho, porque Lehian Douglas está chegando na divisão dos pesos-penas e vai tomar o lugar do Cub Swanson como um cara que traz show toda a luta dele. Beleza? Próxima luta, que foi Johnny Walker versus Dominic Reyes. Dominic Reyes e Johnny Walker, cara, eu tive a audácia de falar que talvez essa fosse a luta da noite. Talvez foi a luta mais chata da noite. Meu Deus, que luta horrível, cara. Luta insuportável, os dois procurando distância, os dois com medo de tomar um nocaute, os dois com queixinho de vidro. Então, eles estavam com medo normal. Mas, cara, que luta chata. Bom, eu quero começar dizendo que eu discordo do resultado. Eu acredito que o Johnny Walker tenha vencido. Eu marquei a vitória para ele. Mas é aquilo que eu falo sempre. Quem me conhece, quem vê os vídeos sabe. Vitória dividida, cara. Um juiz marcou pro Johnny Walker e 2 marcaram pro Dominic Reyes. Pode cair para qualquer um. Então, eu acho que a vitória foi do Johnny. Mas, enfim, não tem problema. Agora é ver quais são os próximos passos. O Dominic Reyes deve sim continuar pegando ranqueados. E o Johnny Walker não sei se vai subir de divisão ou se vai continuar no meio pesado. Acredito que por ter sido uma derrota por decisão dividida, ele vai continuar nos meio pesados. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Johnny Walker é um cara imprevisível. Mas não gostei dessa performance dele, sendo bem sincero. Apesar de ter marcado a vitória para ele. Quando a vitória é por decisão dividida, é porque nenhum dos dois foi incontestável. Então, ninguém foi bem demais, cara. Então, eu tô falando muito então, né? Mas é isso. Johnny Walker precisa melhorar. Já melhorou bastante do que ele estava sendo
várias rodadas atrás, desde a luta contra o Miang Zhang na China, ele já mostrou ser outro cara. Mas é isso, rapaziada. Johnny Walker deve, se continuar nos meio pesados, deve pegar alguém ranqueado, eu acho. Mas se não continuar, vai também para os pesados pegar algum ranqueado, talvez um Vitor Peretrino, enfim. Porque ele é um cara com nome, é um cara que entretém, e eu acho que ele vai estar bem em qualquer uma das duas escolhas dele. Beleza? Partindo para a próxima luta, a luta da noite. Pode botar o selo aí, editor. Editor que sou eu mesmo. Luta da noite, Josh Rocket versus Curtis Blade, cara, lutaça, lutaça, lutaça. Quem tinha alguma dúvida sobre o Josh Rocket já pode ter sido respondida, né? O cara ganhou do top 5 do mundo, top 6. Acho que é top 5, acho que o top 6 é o Kuniev. E, cara, Josh Rocket é um cara muito doido, muito maluco. Eu não gosto dele, não gosto desse personagem dele. Eu acho horrível, horrível mesmo. Mas mostrou que tem gás, mostrou que tem lenha. 9/0 agora. E é isso, rapaziada. Não tem muito mais o que falar. A luta da noite, pra mim, talvez a luta do ano até o momento. Uma luta bem divertida. Tudo que a divisão peso pesado tava se mostrando ao contrário. A divisão peso pesado esse ano tava triste, triste, triste. Mas os caras conseguiram fazer uma luta bem bacana. Devem ter ganhado o bônus de $100 mil. Não sei, não saiu ainda, não conseguiu ver. Mas é isso. Josh Rocket estará na Casa Branca. Dana White já avisou. Vai lutar contra Derrick Lewis dia 14 de junho de 2026, direto da Casa Branca, diretamente para Donald Trump no aniversário dele. Evento esse que vai acontecer num domingo, caso você esteja se perguntando. Eu acho que é domingo. E é isso. Dana White gostou muito e já adicionou no card da Casa Branca. Pra mim foi a melhor luta do ano. Diz aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se você acha que foi a melhor luta do ano, a melhor luta do card. Pra mim, melhor luta do card, com certeza. Mas melhor luta do ano, briga forte. Partindo para a próxima luta, Azamat Murzakanov, The Professional, que era invicto até então, perdeu para Paulo Borrachinha, Paulo Costa. Fiquei muito feliz, cara, apesar de não gostar muito do Borrachinha. Tem momentos que eu gosto, tem momentos que eu não gosto. Fiquei feliz com a performance dele, ele lutou muito bem. Ele demonstrou ter subido bem de categoria, cara. Ele precisava disso. Ele pegou um cara duríssimo, um cara que estava 16/0, agora está 16/1. E, cara, amassou. Enfim, indo pro terceiro round estava 1/1 na minha conta, eu acho que na conta dos juízes também. No caso, 19/19. E o Borrachinha achou a distância nos high kicks, enfim. Absurda, cara, absurda a performance do Borrachinha. Não sei se ganhou bônus. Se tiver ganhado bônus, eu coloco aqui, porque se tiver já, depois quando eu estiver editando o vídeo já tiver aparecido, eu coloco aqui. Se eu não colocar é porque não ganhou. Então é isso. Cara, Borrachinha, tô muito feliz. Virou top 6 do mundo nos pesos meio pesados. E agora o que espera, Borrachinha? Ankalaev, Prohaska, Khalil Rountree. Acho que Khalil Rountree, cara, acho que é a pedida. Borrachinha versus Khalil Rountree Jr. em algum main event de Fight Night ou algum evento numerado, enfim. Acho que essa luta seria interessante. Eu acho que o Khalil Rountree Jr. é terceiro ou quarto da divisão. Eu acho que o primeiro é o Ankalaev, o segundo é o Prohaska, o terceiro era o Uberg. Então eu acho que virou o Khalil Hunter Jr. virou o terceiro, se eu não me engano. É isso, Paulo Borrachinha versus Khalil Hunter Jr. Ia ser bem bacana de se assistir. E essa luta, pô, Borrachinha dominou. Foi muito bem na luta. Parabéns, Paulo The Eraser. E partindo para o main event, triste, estamos tristes. 1 minuto de silêncio para Gil Prohaska. Brincadeira. Não vou gastar 1 minuto de vídeo pra fazer isso. Mas, cara, muito triste. Ele tava com a vitória em mãos. Entregou, né, cara? Ele deu um chute no joelho do Uber, que estourou o joelho, tava sem uma perna. Jiri Prohaska falou que ficou com pena, não queria chutar cachorro morto. Carlos Uber que precisou de um soco só e mandou o toque da morte, né? O dedo da morte, toque da morte. E Jiri Prohaska, infelizmente, perde aí sua terceira chance de conquistar o cinturão depois de já ter sido campeão, né? Quarta luta por cinturão, terceira derrota, apenas uma vitória em disputas de cinturão. Nosso samurai Jiri Prohaska. Cara, eu fiquei muito triste mesmo. Achei que ele fosse ganhar. Ainda mais quando o Uberg estourou o joelho, eu falei, é agora.
só vai pra cima, sente o cheiro do sangue, vai pra cima. E ele pipocou, infelizmente. Mas é isso, cara. Bem triste que ele perdeu. Não gostaria que ele tivesse perdido, mas eu vou falar um pouco do Uberg agora também, para não falar só do Diri. O Uberg, cara, é sensacional, sensacional mesmo. Ele é um cara que não se vende tanto, né? Ele não é um personagem tão bom. Mas ele, pelo menos, cara, eu gostei da performance dele. Não desistiu. Muitos ali teriam desistido com aquele joelho fudido. E ele foi, manteve o foco, manteve o ritmo. E, cara, acertou uma só que derrubou o Diri Prohaska. E foi absurdo. Absurdo mesmo, absurdo mesmo. E é isso, cara. Diz aí pra mim o que você achou desse evento. Eu gostei bastante. Não gostei de alguns resultados, mas o evento foi maneiro. As lutas que eu esperava foram maneiras. E semana que vem teremos o UFC Canadá. E dessa vez vai ter vídeo pré-evento. Pré-UFC Canadá vai ter. Pode ficar ligado que deve sair, cara. Eu devo gravar amanhã e deve sair no canal na segunda ou na terça-feira o UFC Canadá Preview. Durinho versus Mike Malor. Beleza? Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou do UFC 327. Todo comentário, todo apoio é bem-vindo. E é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para algum amigo que não viu tanto do UFC 327, ouviu e quer ouvir minha opinião. Tamo junto, valeu, falou e ossa!